Rafa, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? E aí, vamos falar um pouquinho hoje do que estamos buscando, né, Rafa? O Sim, que realmente é espiritual, o que é físico, né? Onde está o nosso foco, né? exatamente. Então vamos lá. Então, essa questão é uma das grandes batalhas nossas, né? Entre a carne e o nosso espírito. É porque a gente não quer, né, deixar os nossos prazeres carnais, né? É, os nossos desejos da carne para buscar a espiritualidade. E muitas das vezes é por medo que a gente vai ficar sem os prazeres, né? Sem os nossos desejos. E isso não é verdade. Só que quando nós buscamos a espiritualidade, os prazeres da carne, os nossos desejos, eles ganham uma outra visão. Eles ganham um outro sentido totalmente, né, fora da visão humana. Então nós ganhamos uma, uma outra visão de mundo totalmente espiritual. Só que, né, no decorrer da nossa sociedade, das pessoas, criaram-se essas crenças, né, e várias crenças que a espiritualidade não é a gente viver como ser humano, né? Então, separaram a espiritualidade do mundo material, né? Do corpo físico, da vida física, do ser humano. E, dentro disso, criaram uma distância gigantesca, né, de Deus e o ser humano. Tem pessoas que acham que é impossível a gente se conectar com Deus. Acha que é impossível a gente se conectar com o Mestre Jesus. E não é verdade. Por que que as pessoas fazem isso? Criaram, né, esse abismo entre a espiritualidade, porque quando a gente acessa a espiritualidade, a nossa vida, ela muda, ela se transforma. E o que muitas pessoas acham que se transforma para pior, né, não é verdade, se transforma para melhor. Só que, né, quando a gente acessa a espiritualidade, a gente começa a enxergar a realidade. E aí sim, a realidade do ser humano não é bonita. Nua e crua, né, Rafa? Como se diz. Aí as coisas começam a assustar um pouco, porque a realidade do ser humano, né, você começa a enxergar o que antes a gente não via, você começa a ver coisas que impressionam a gente pelo lado ruim da coisa. E é verdade. Né? A gente começa a enxergar a maldade, a gente consegue enxergar a violência, onde antes a gente não via. Né? As sacanagens, as enganações, as manipulações sórdidas. A gente começa a ver tudo isso. Né? Aí é uma coisa ruim? Lógico que não. Porque nós temos que ver a realidade como ela é. Né? O que é ruim ou bom? É como a gente enxerga isso. Se a gente levar para o lado ruim, essa escolha ela é ruim. Mas se a gente levar para o lado bom, ela é uma escolha boa. Mas qual é o lado bom da gente ver isso? E aí a gente tem escolha de participar disso ou sair fora disso. E, É o que se aproveita, né? e essa escolha, né, ela traz junto dela muitas coisas, como, por exemplo, eliminar o nosso sofrimento. Por que as pessoas sofrem? Porque as pessoas não se decidem o que elas querem, né? O que elas buscam, e fica nessa briga, nessa separação da espiritualidade com o mundo material. Só que se a gente escolhe somente o mundo material,
a gente vai entrar por uma linha de sofrimento muito grande, que é o que a gente está vendo por aí, né? Por quê? Porque quando a gente só enxerga o mundo material, a gente não tem uma visão ampla das coisas que acontecem, a gente não tem uma visão ampla, né, do todo, como, por exemplo, né, a gente traz aqui que a espiritualidade nos diz: ama o próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque todos nós perante Deus somos irmãos. Todos nós perante a Deus somos uma única energia. E o mal que eu faço para o meu irmão, o mal que eu faço para o próximo, eu estou fazendo para mim mesmo. Diante desse esclarecimento, fazer uma escolha nos causa sofrimento. Se a gente só enxergar o mundo material. Por quê? Porque a gente só vai enxergar a irmandade na questão sanguínea, né? A gente vai ver o nosso vizinho como inimigo. Só que todo o mal, né, que eu faço para o outro volta para mim. E aí está a causa de todo o nosso sofrimento. Né? Está aí a situação de toda a nossa miséria humana, de toda essa pobreza humana. Por quê? Porque se eu enxergo o meu vizinho como inimigo, eu não vou ajudá-lo. Eu vou, na verdade, tirar o que ele tem. Tudo que ele tem, eu vou tentar tirar, porque ele é meu inimigo. Então, essa visão humana vai causar sofrimento para ambos. Para ambos. Não? Está aí uma das coisas que a gente está vendo hoje em dia, que é as guerras. Por que as pessoas estão guerreando para tomar o território do outro? Será que há necessidade disso? Será que se a gente tem uma visão espiritual, há necessidade de tomar o território do outro? Por quê? Né? Porque na visão humana, somos gananciosos, somos egoístas. Primeiro o nosso, depois a gente vê o que faz. Os nossos sentimentos, inveja. Será que há necessidade de ter inveja do outro? Querer o que o outro tem porque a gente não consegue? Ter ciúme do outro? Por que a gente vai ter ciúme das outras pessoas? Né? Raiva do meu irmão? Raiva do próximo, que é o meu vizinho? Se eu tenho raiva dele, eu trato ele como inimigo, então. Então essa visão humana nossa só gera sofrimento. Né? E se as pessoas só buscam a questão material, qual que é o resultado disso? Mais sofrimento. E, pode reparar, a gente não encontra solução para as coisas. Quanto tempo estamos buscando solução para a fome, buscando solução, né, para a poluição, buscando solução para essas guerras? Há mais de quantos anos estamos aí? Se a gente pegar a história, mais de 1.000, 2.000, 3.000 anos buscando solução e a gente não encontra. Por quê? É o nosso olhar limitado, materialista, que só causa sofrimento em cima de sofrimento. Aí, qual que é a grande ideia? Né? É acabar com a guerra fazendo mais guerra. Porque ao eliminar o outro, acaba a guerra. Mera ilusão, que a gente chama de ilusão. Por quê? Porque sempre vai haver um outro oponente. Sempre vai haver um outro oponente. A ganância sempre vai querer mais e mais, nunca vai estar satisfeito. E tudo isso é o quê? Uma visão materialista. Então, se nós só temos visão materialista, vai causar sofrimento. E isso nós estamos falando, né, numa sociedade. E individualmente, é a mesma coisa. É a mesmíssima coisa. É só pegar e transportar para o nosso individual. Né? É quando a gente precisa das coisas. Olha o sofrimento que é conquistar as coisas.
É um sofrimento em cima do outro, por quê? Visão materialista. A gente quer as coisas, a força, a gente quer as coisas que não nos pertencem. A gente fala muito aqui da nossa essência, né? Será que aquela conquista, aquele sucesso me pertence nesse momento? O ego humano vai dizer que, né? Vai dizer que sim. E aí ele vai querer o sucesso a todo custo, e o outro também quer sucesso, e o outro também quer sucesso. Quando a gente pega, um exemplo bem simples, quando a gente pega redes sociais, todo mundo quer ficar rico, milionário, né? Agora, será que nesse sistema materialista em que nós vivemos, todo mundo vai ser milionário? É tão simples das pessoas analisar isso e entender que não é assim que funciona. Mas o ego humano, né, nosso ego, quer porque quer ser milionário. Sem saber as razões, sem saber porquê. Tem muita gente que não sabe nem por que quer, mas quer. E aí extrapola de todos os jeitos, e aí fazem o que a gente está vendo aí, né, as chamadas bolhas, aí começa a estourar as bolhas, todo mundo sofre, né, gera uma pobreza incomensurável, pessoas perdendo casas, pessoas perdendo fome, e no final da história, qual que é a energia que movimenta isso? Ganância. A nossa ganância. Porque estamos limitados a uma visão materialista. Né? Então veja que a gente escolher o que a gente busca é de suma importância. Porque a gente está o quê? Perdendo valores, perdendo virtudes. Hoje em dia, a gente vê por aí, as pessoas não têm mais virtudes e valores. Está tão bagunçada a coisa. Hoje parecer ter, o querer fazer as coisas simplesmente para ter um alcance, né, Rafa? E muitas vezes até sem sentido, né? E o que a gente ouve por aí? Quem já não ouviu? Né? A gente ouve os valores sendo invertidos. Hoje, ser honesto é feio. Né? Não vale a pena ser honesto. Olha, né? Uma virtude maravilhosa não faz sentido hoje para as pessoas. Por quê? Porque acham, né? Acham que ser desonesto é se dar bem. Na visão materialista, ok. Na visão humana, nossa, aqui realmente. Por quê? Porque a gente busca valores humanos que para a espiritualidade não faz o menor sentido. Porque já foi dito lá atrás, né? Você não guarde riquezas em que as traças comem, né? E o tempo enferruja. Porque isso aí não não é riqueza de verdade. Isso é coisas momentâneas, são coisas passageiras. Então você falar que ser desonesto vale a pena porque as pessoas estão se dando bem, outra mera ilusão. Né? Que quando chega lá no plano espiritual, a casinha cai por terra. Por quê? Porque lá vai ser mostrado a realidade para todos. Acredite ou não acredite, vai ser mostrado. Né? Então, que bom que as pessoas estão tendo a oportunidade de saber. E muitas vezes é dito, né? Porque se faz. Quando você escolhe o caminho certo, faz o caminho, o percurso direitinho, né? A gente ouve muito falar, né, Rafa? Nossa, mas fazer as coisas desse jeito, mas é mais dificultoso, é mais trabalhoso, mas também tem as suas virtudes. E a gente sabe que a hora que a gente atravessar isso tudo, né, Rafa, é para qualquer um, em toda situação, que a gente está fazendo direito, fazendo com decência, a gente sabe, pode demorar, a gente pode tomar uns esfregão, né, mas a gente sempre chega onde a gente precisa chegar. E o mais importante, né, Rafa, às vezes parece ser mais complicado.
mas vale muito a pena quando a gente sente o gosto de tudo isso e a gente dá valor a cada passo, a cada caminho que a gente percorre. É em tudo na vida, é em tudo. Às vezes a gente é desacreditado por ser honesto demais, a gente é desacreditado por falar a realidade que muitas vezes as pessoas não querem ouvir. E isso, para muita gente, não tem valor, mas para a gente tem, porque a gente vive no físico e a gente busca entendimento do que é o mundo espiritual. Então isso tem uma relevância muito grande para a gente. Talvez nem todo mundo consiga entender, né, Rafa, ou atingir isso, mas é algo muito real. E não é só no físico, é no espiritual também. Porque um espelha o outro, né, Rafa? E acaba trazendo o que a gente precisa. Sempre traz. E a gente procurar estar sempre bem consciente no caminho que a gente realmente quer, né? Então, se a gente parar para analisar um pouquinho só, a gente vai ver, né, que essas escolhas nos trazem ou sofrimento, né, ou traz uma libertação desse sofrimento. E é simples a gente começar a entender, né, porque a gente não vai ficar sem, porque nós precisamos viver o mundo físico, nós precisamos sentir na carne as coisas, tudo, os prazeres, as dores, porque isso é aprendizado. Mas quando a gente tem uma consciência espiritual, tá? Esses sentimentos mudam, eles ganham outro sentido. Tá? Esse sofrimento passa a ser aprendizado, né? Essa dor, né, ela passa a ser mais leve, mais aceitável, então a gente sofre menos. E quando a gente aceita as coisas, o sofrimento diminui, porque a gente para de resistir ao que a gente precisa fazer, ao que a gente precisa passar no momento. Mas quando a gente alcança um estado de consciência espiritual, e isso é uma escolha só. Eu escolho enxergar o mundo espiritual ou escolho enxergar só o mundo material. Mas quando eu escolho enxergar o mundo espiritual, muitas explicações, muitos entendimentos aqui no mundo físico surgem. Né? Muitas coisas se esclarecem que a gente começa a entender como as coisas funcionam. E aí, o que, que acontece? A gente vai ter as mesmas coisas, a gente vai trabalhar igual, né? A gente vai ter os prazeres iguais, a gente vai ter os momentos iguais, a gente tem. Só que num sentido diferente, né? Num sentimento totalmente diferente e com consequências diferentes. Quer ver um exemplo? A gente está falando aí, né, de questão da pobreza pela ganância. Se as pessoas, tá, que comandam esse setor financeiro, né, tudo isso, ponhassem amor, não existiria bolha, não existiria essa pobreza que a gente vê por aí. E da onde que é o amor? Virtude do espírito. Virtude do espírito. Olha quanto sofrimento, né, ia deixar de existir se as pessoas colocassem um pouquinho só de amor nas coisas. Porque quando a gente ama, a gente vai pensar 2 vezes em enganar. A gente vai pensar 10 vezes em passar alguém para trás. Porque o amor, ele nos orienta a não fazer esse tipo de coisa, porque a gente vai enxergar as consequências lá na frente. Então, as decisões que a gente toma, a gente vai enxergar as consequências lá na frente, quando a gente busca o mundo espiritual. Então, esse sofrimento, essa busca desenfreada por valores que vai trazer sofrimento para a gente vai escolher não fazer mais. Porque tem muita coisa que a gente escolhe hoje
E é um sofrimento danado, né? Até a gente entender que aquela escolha foi uma escolha mal feita. Mas quando a gente está, né, com essa consciência espiritual, a gente consegue enxergar isso mais claramente. Então, as nossas decisões são baseadas nas consequências lá na frente, não no que a sociedade pensa ou no imediatismo do nosso ego na hora. Ah, eu quero porque eu quero essas coisas, né? Então, essa decisão vai ser tomada lá na frente em virtude da consequência, né? Da consequência que a gente quer. Então, muito sofrimento poderia ser evitado de acordo com as nossas escolhas aqui e agora, já. Porque quando a gente escolher buscar o mundo espiritual, a gente vai entender como o mundo físico funciona. Né? Então, quando a gente fala... o outro, né, Rafa? Quando a gente fala que a gente trouxe nas lives passadas, questões das doenças e da cura, é baseado nisso também. Né? Por quê? Porque você vai fazer, né, as coisas baseadas no amor. E o amor, não existe doença. Não existe doença com amor. Né? Só que aí, as decisões de você fazer as coisas vai ser outra. Então a gente vai deixar, que a gente falou lá atrás, a gente não vai escolher ir para a folia de um carnaval, porque a gente vai enxergar que aquilo ali, as consequências vão ser terríveis. Né? A gente vai enxergar que você beber, se viciar em bebidas, em drogas, as consequências vão ser terríveis. Então você vai optar por não fazer. Mas quem que vai te mostrar o caminho? É o mundo espiritual. É o amor de Deus que vai mostrar para você não fazer aquilo, porque lá na frente vai ser um problema. Vou dar um exemplo aqui, ó, que as pessoas não entendem. Sabe aquela criança, aquele adolescente que fica com o pai ali, e o pai dá aquele golinho de álcool, de cerveja, para experimentar? Aquilo ali pode desencadear um vício depois de 10, 20 anos. O ser humano vai enxergar isso? Não. Mas no mundo espiritual a gente consegue enxergar isso. A gente consegue enxergar que aquele golinho com 12 anos desencadeou um vício aos 30. Ah, bobagem? É bobagem? Então, se conecta ao mundo espiritual para você ver a realidade nua e crua. Mas a gente tem que estar preparado para isso. E naquele momento ali de dar o golinho, a gente falar, não é legal fazer isso. Porque lá na frente vai ser o problema. E quantas coisas a gente consegue enxergar isso a hora que a gente tem essa consciência? É muita coisa. Que as decisões que a gente toma ali no momento vai nos afetar depois. E quando a gente se conecta com o mundo espiritual, Deus toca o nosso coração do certo e do errado. Pode ter certeza. Então, olha quanto sofrimento a gente vai evitar se a gente ter essa consciência, escolher o mundo espiritual, estudar, buscar. A gente não vai deixar de fazer as coisas aqui, só que essas coisas aqui, material, elas vêm pela graça de Deus. Já foi falado lá. Busque primeiro o reino dos céus, que o restante vai ser te dado de acréscimo. O que é esse restante? É as coisas materiais que Deus sabe que a gente precisa. Mas aí, em vez de você ficar buscando riqueza, armazenando riqueza, né, coisas materiais para você achar que você é feliz, você vai ser feliz com nada disso. A alegria vai transbordar no seu coração, você não precisa de nada dessas coisas materiais exuberantes para ser feliz. Você acha que você vai ser feliz se você tiver 10 carros, né, 2 mansões, 5 fazendas, aí você vai ser feliz. A espiritualidade vai te mostrar que isso é pura ilusão. E você vai ser feliz no momento, contemplando alguma coisa, a natureza. Né? As pessoas sabem, a gente aqui, a gente gosta de cavalo. A gente adora animais, a gente ama animais. Né? A gente
envolve nesse momento, a gente vive nesse mundo. Tem gente que tem 100, 200 cavalos, não vai nem ver, nem sabe. Sabem nem o que tem, mas tem, pelo prazer de ter, o ego, né? Aquele ego. Agora, será que as pessoas sabem do valor que é você ter contato com um animal? Você ter contato com um cavalo, sentir o que ele sente, observar o que ele está fazendo, querer entender o bicho. E aí a espiritualidade te mostra que isso, esse momento, não tem dinheiro que pague. Não tem coisas acumuladas no mundo que pague aquele momento de alegria, de felicidade, de amor, de troca entre você e o bicho, entre você e aquele animal, né? Cavalo, animal gigante, 500 quilos ali, mas de uma sensibilidade, de uma troca de energia que não tem preço. E as pessoas achando que acumulando riquezas para ser feliz, uma ilusão. Por quê? Porque só enxerga o mundo material, né? Então, quando você alcança isso, esse reino de Deus, que é o quê? É uma consciência de Deus. Estar consciente que Deus comanda a nossa vida. O resto vai vir, o que é teu. Não tem problema nenhum você ter 5 carros, 2 mansões, 5 fazendas, 300 cavalos. Não tem problema nenhum. Mas esteja consciente disso, né? Qual é o valor disso para a espiritualidade? O que você está fazendo com tudo isso? Você está ajudando o teu irmão de alguma maneira? Mas não é ajudando no machismo, é ajudando com sentimento, emanando amor. Por que é que você tem aquilo? Então, ou nós mudamos a nossa consciência, ou o sofrimento vai ser cada vez mais forte para as pessoas despertar para a espiritualidade. Vai ser cada vez mais forte. E quem já entendeu isso, percebe exatamente isso. É tanto sofrimento que as pessoas despertam para alguma coisa. Despertam para a espiritualidade. Porque não tem saída. Não tem saída para a pobreza, não tem saída para essa miséria, não tem saída para a fome. E olha que planeta lindo e rico a gente tem. Então qual que é o problema? A nossa consciência. Essa consciência que a gente só enxerga questão material. Egoísmo, ganância, inveja. A gente parar um pouquinho para analisar e olhar de um modo diferente, de uma visão diferente, tem tudo para todo mundo ser muito rico e muito feliz. Cada um no seu. Mas você veja, hoje em dia as pessoas não escolhem nenhuma profissão que amam mais. Vão trabalhar frustradas, vão trabalhar sob pressão, porque tem que alcançar uma meta, sabe, desumana. Aí é estresse, é ansiedade, é depressão. Né? A gente estuda essa parte das terapias, né, da psicologia. O que tem de gente doente da mente com depressão? Ansiedade é fora do comum. Aumentou muito nos últimos anos. E por quê? Porque as pessoas não fazem mais o que amam. Não tem amor no coração. É lógico que vai ter consequências desastrosas. A consciência, né, Rafa, de que temos tanto, né, e tanto ao nosso alcance, né, da simplicidade de tudo, da abundância de tudo, com tanta generosidade que a gente tem, mas as pessoas estão tão no automático que não conseguem perceber, não conseguem sentir, não conseguem visualizar.
não consegue tomar posse daquilo que é seu. E não é como egoísmo, não. É tomar posse daquilo que nos é entregue todo dia com amor. Algo que é tão natural e está ali diante de nós todos os dias, mas pelo automatismo se passa por cima disso, de toda essa beleza, de toda essa entrega, sem uma visão, sem olhar, sem interesse nenhum. Por quê? Porque se tem na mente as grandes coisas, os grandes acontecimentos, os grandes eventos, e tem momentos tão grandiosos que nos são entregues assim a todo instante, né, que a gente não consegue acessar. As pessoas não conseguem acessar isso. E a espiritualidade entrega isso para a gente de uma imensidão tão grande, de uma fartura de energia, de amor, de tanta coisa boa que faz a gente transbordar nesses detalhezinhos simples, né? Que para a maioria passa despercebido. É bom a gente conquistar as nossas coisas aqui no físico, é maravilhoso. Mas e conquistar aquilo que já é nosso, que temos mesmo de real, que nos é dado sem tanto esforço e que a gente muitas vezes precisa passar por uma situação meio que desastrosas para a gente poder parar, dar atenção a essas coisas. Esses detalhezinhos é da natureza, é na nossa vida, é no nosso dia a dia. São situações tão simples, tão leve, tão gostosa, que quando você acessa isso, a espiritualidade te dá uma liberdade de você acessar isso, e quando você acessa isso, transborda. Você sente toda essa energia de uma forma diferente. Você consegue acessar o seu melhor tesouro. É o que você traz, é o que você tem, é o que você é, de dentro para fora. Aquilo te apresenta toda a realidade da vida, da natureza, de Deus, da criação, de maneira generosa. E às vezes você se pergunta, nossa, mas estavam tão aqui perto, tanta coisa entregue, com tanta clareza, com tanta leveza. Onde eu estava que eu nunca percebi isso? Porque muitas vezes a gente foca naquilo que é externo, que vem de fora, que tem que ser alguma coisa grandiosa para fazer sentido. E a verdade não é assim. A espiritualidade nos entrega coisas além daquilo que a gente imagina. E que são simples, são naturais, e são dádivas, né, diárias que a gente tem. É o querer enxergar, é o querer ver, é o querer sentir, é o querer perceber. E aí é aquilo que a gente pergunta, né? Aonde está o meu foco nisso? Realmente eu estou buscando algo espiritual? Realmente eu estou atento para tudo isso, não só no físico, mas no espiritual também. Eu estou conquistando o que eu quero. Qual o sentimento que eu tenho dentro de mim, dentro dessas conquistas materiais? E o que eu consigo visualizar desse sucesso que Deus me dá todos os dias? Só a beleza de acordar, só a beleza de poder olhar e contemplar tanta coisa. Qual o sentido de cada coisa dessa tem para mim? Qual o propósito que eu tenho dentro dessa busca totalmente material?
E qual a real busca, o propósito que eu estou dentro dessa visão espiritual que eu tenho? O que traz para dentro de mim? Qual o preenchimento? Qual a satisfação? Eu consigo estar satisfeito com o que eu acesso? Eu consigo estar satisfeito com aquilo que eu realizei, transbordando tudo isso, sentindo espiritual, mas ao mesmo tempo indo de encontro com algo que eu preciso fazer ali? Qual a consciência que eu tenho de tudo isso? Ou eu estou só na matéria? Eu esqueço dessas grandezas que a espiritualidade me traz com... que eu acredito que quando você consegue acessar isso, você busca sim o material. E você consegue caminhar com mais leveza, mais satisfação de cada detalhe, de cada passo. Porque você está ali numa energia de agregamento, de trazer, você contempla o que você já tem, o que Deus te deu, e você sente aquela energia poderosa de você conquistar alguma coisa no seu físico, na matéria, da forma que você transborda, e esse transbordar traz uma satisfação gigantesca, porque você vai no impulso de um propósito maior. Não é só pelo conquistar, não é só pelo ter. É por sentir essa energia da criação dentro de nós se manifestando o tempo inteiro. E a satisfação de poder fazer tudo isso dentro dessa energia criadora, dentro dessa energia que te traz satisfação de poder enxergar e abraçar isso de uma maneira generosa, não só com o mundo, mas com a gente também. Que a gente faz parte disso, e não tem como a gente buscar algo material sem antes a gente conseguir ter essa energia dessa contemplação, dessa realização espiritual. Então, assim, tudo é uma questão de consciência, né, Rafa? E a gente prestar atenção no foco disso. Qual é o objetivo disso? É só para ter, é só para mostrar uma conquista? Ou eu tenho algo dentro de mim que transborda, e esse transbordar me faz caminhar com a segurança desse sentimento de amor, de realização e satisfação. Porque quando a gente sente essa energia espiritual, a gente tem satisfação em tudo aquilo que a gente faz. A gente consegue ser um ser humano satisfeito, porque a gente sabe que aquilo ali na matéria é só um aprimoramento do que a gente acessa, de tudo isso que a gente ganha o nosso dia a dia, que a gente recebe do Criador. Então, assim, a gente precisa ter consciência, né? Onde está esse foco nosso? Qual é o foco que a gente está e o objetivo que a gente traz dentro disso? Isso faz toda a diferença, a consciência de tudo. Veja bem, a gente está falando de uma questão de escolha da gente ter uma certa consciência. E a gente está tentando exemplificar das coisas que acontecem. Tem pessoas que têm talentos
lindos, maravilhosos, mas não praticam, não se aprofundam naquilo, porque aquilo não dá dinheiro. Aí elas buscam algo, né, totalmente longe deles, diferente deles, por quê? Porque aquilo dá dinheiro, mas deixa-as infelizes, deixa-as tristes, né, traz depressão, traz ansiedade, estresse. Olha a consequência disso. As pessoas têm que começar a enxergar essas coisas. O que é que te traz alegria de verdade? Dinheiro é consequência daquilo que você faz. Mais cedo ou mais tarde você vai conseguir. Por que que nesse caminho que a gente traz da espiritualidade é tão difícil como as pessoas falam? Não é que seja difícil, é que Deus te prepara de uma maneira para que você realmente seja feliz com aquilo. E muitas vezes você não está pronto naquele momento para ter grandes ganhos. Você não está pronto, você vai fazer um monte de besteira que vai ter consequências que não é legal para você. Aí Deus te prepara, dificulta um pouco o teu caminho para você aprender. Olha quanta história a gente tem por aí de pessoas que, né, aprenderam duramente, mas a hora que conquistaram, né, Caíram muito, né? pleno. Não, fica pleno, né? Por quê? Porque o caminho deles foi muito difícil, mas eles aprenderam. Aí no momento certo, Deus deu, porque eles estavam prontos para receber, né? E ao contrário, também às vezes a pessoa não está preparada, mas segue caminhos diferentes, né? Tortuosos, duvidosos, e tem ganhos fora do seu tempo. Aí a besteira é maior ainda, né? Aí cai com força, aí fica infeliz, aí fica doente, né? Então se veja que a busca pela espiritualidade, né, ela parece que é difícil, mas na verdade ela é ao contrário. Só que nós temos pressa, né? Eu não sei por que o ser humano tem tanta pressa pelas coisas. A espiritualidade é tudo no tempo certo. Tudo tem o tempo certo. Sabe, pela espiritualidade você ganha as coisas pela graça de Deus. Deus te dá, mas aquilo que é teu. Aquilo que é teu, aquilo que você está preparado para receber. Se você não está preparado para receber, não é o momento certo então. Então não tenha pressa, né? Agora, se aperfeiçoa cada vez mais, se atualiza cada vez mais, busque conhecimento cada vez mais. Não pare no tempo esperando que Deus vai te dar. Deus dá na hora que você estiver preparado e no tempo certo. Aí o que é teu vem na tua mão. Pode ter certeza. Se as pessoas entendessem isso, nós não teríamos esses problemas que a gente vê aí fora. De fome, de miséria, de pessoas sofrendo, de doenças. Nós não teríamos isso. Por quê? Porque Deus tem solução para tudo. Mas nós não ouvimos as soluções. Porque muitas das vezes as soluções de Deus fogem fora do nosso pensamento humano. Foge do nosso pensamento humano. Fora até do próprio querer, né, Rafa? Quer ver um exemplo disso? Tá? Né? De como Deus age na vida das pessoas, as pessoas não percebem, e com o pensamento humano tomam decisões equivocadas. Há uns tempos atrás, a gente ouve notícia, tá, de pessoas que produziam, sabe, a produção de leite foi gigantesca, foi abundante. É Deus agindo, né? Aí o que o pensamento humano, visão limitada, fez? Como tinha muita produção, o preço foi lá embaixo. Ok. Qual foi a decisão? Jogar fora. Quer dizer, a pessoa produziu demais porque Deus permitiu, porque tinha uma lógica para aquilo, tinha um caminho para aquilo. Só que a pessoa não entendeu. E aí a visão limitada de escolher a questão humana jogou fora, né? Porque o preço estava baixo, valia a pena jogar fora do que fazer outra coisa. Qual seria a solução de Deus nisso, se ele permitiu tudo isso? Será que se a pessoa tivesse uma visão espiritual, amor no coração, e resolvesse de uma maneira, né,
alegre, feliz, doar aquilo para quem estava com fome, qual seria a consequência disso? Qual sentimento espiritual seria essa ação de matar a fome de milhares de pessoas, de crianças que estavam com fome naquele momento? Será que Deus não fez justamente para que a pessoa tomasse essa decisão? Né? De doar o excesso que ele teve, em vez da pessoa pensar egoístamente, gananciosamente, que o preço está baixo, então eu vou jogar fora para ver se o preço aumenta. Né? A pergunta que fica é, como que Deus fica nessa história? Qual consciência essa pessoa tem do mundo espiritual? Que acha que vai ficar sem? Nós temos que aprender uma coisa. Tudo que a gente tem, tudo, é porque é permissão de Deus. Porque se Deus achar que a gente não merece, Ele tira o que a gente tem na hora. Deus tira até a nossa vida. O que você acha das outras coisas? E Deus está a todo momento mostrando um aprendizado para que a gente seja melhor, para que a gente seja mais caridoso, para que a gente ame mais o próximo. O tempo todo está mostrando, e nós o tempo todo estamos se perdendo. Não estamos aprendendo nada com isso. Estamos falhando. Somos muito prósperos, né, Rafa, dentro daquilo que Deus nos entrega todo dia. A gente falha o tempo todo. E até nisso as pessoas criaram uma outra situação de que prosperidade inverteram tudo, né? Prosperidade é outra coisa. Então, assim, a gente já veio próspero. Nós somos prósperos. A gente só precisa ter sabedoria para poder admitir e aceitar tudo isso, né? Como vem, como é, e não inverter essas situações de uma maneira totalmente materialista. Porque é isso que acontece hoje. Se vê a prosperidade e a abundância que a gente tem de uma outra forma. De uma forma totalmente, uma visão totalmente materialista. Sem nada espiritual dentro disso. E aí se invertem, se distorce tudo, aquilo que é tão real pra gente, que é tão verdadeiro e que é tão bonito da gente se ver, né, e vivenciar isso. Porque é nosso, é do ser humano, é das pessoas, é entregue pra gente todo o tempo. Mas a consciência, às vezes, não alcança, né? A falta de consciência não alcança isso. Então, assim, é a gente analisar, é a gente olhar para tudo isso, focar, ter esse entendimento desse físico e desse espiritual numa conjunção perfeita do que é, né, para a gente, do que é a realidade disso. E a gente caminhar com segurança e ter esse foco dessas duas realidades juntas, porque a gente entende que nenhuma consegue andar tão bem, né, Rafa, sem a outra. Porque nós estamos aqui, a gente precisa evoluir aqui. E querendo ou não, a gente vive no material. Mas a gente precisa ter sabedoria para acessar esse espiritual também, que é tão generoso, é tão grande, é tão precioso. E a gente tem quando a gente acessa. A gente ganha quando a gente acessa. E não é tirando nada de ninguém. É a gente simplesmente vivenciando essa realidade que nos
é entregue todos os dias. Quer ver outra situação? Relacionamento. É a mesma coisa, né? As pessoas se casam, se relacionam, por qual motivo? Aí você vai ver os interesses, né? É interesse financeiro, é interesse da beleza física, é interesse no status. E aí tem uma coisinha que fica de fora que é essencial, uma coisinha chamada amor. Aí as pessoas se casam, vivem um inferno, vivem brigando, se matando, e aí dando desculpas. Ah, mas é que a gente se dá bem quando a gente sai. Ah, é porque a gente se dá bem nisso, naquilo. Vivem infelizes, sabe? Sem amor, sem alegria. E aí as pessoas querem justificar isso. Como? Entende? Então, assim, onde é que está a questão espiritual nisso? Porque só estão vendo questão física, só material. Porque se as pessoas aprenderem a acessar o espiritual, elas vão enxergar uma coisa que a gente vive falando aqui, que é energia. Energia. Aí a coisa muda, né? Porque você vai enxergar a energia do outro, se você complementa o outro, né? Aí é o que a espiritualidade busca para as pessoas, a felicidade real, né? Ter amor no relacionamento de verdade, um ajudar o outro, um ser complemento do outro, que é coisas que a gente não vê. A gente não vê. É um brigando, é um falando mal do outro, sabe? É um querendo. Eu já vi pessoas falarem assim: a gente dorme com o inimigo. Tem noção do que é isso? Sabe? É triste você escutar uma coisa dessa, né? Aonde as pessoas querem se juntar. A gente falou da vez passada sobre sexo, uma coisa sagrada, que tem que haver amor, que é onde a gente chega no nível, né, de Deus. Deus é criação, Deus, através do sexo, traz o nascimento de alguém. Então tem que ter muito amor naquilo ali, né? As pessoas que dividem uma cama, que dividem uma vida, que dividem um trabalho, as questões de casa, é divisão ali, é um complemento, um se ajuda o outro. Falar que dorme com um inimigo. A Onde é que vai parar isso? Nessa transição aí, a gente vira doador, né, Rafa? Aí a gente vê, né, os divórcios aí, um querendo arrebentar o outro no meio, tirar tudo que tem, deixando o outro infeliz. É só briga, é só caos. Não dá para entender. Mas, espiritualmente, a gente consegue ver tudo isso. Falta amor, falta Deus no coração das pessoas. E as pessoas têm que buscar, porque senão o sofrimento vai ser dobrado. Sabe? Às vezes a gente se questiona assim, né? Mentalmente, a gente fica se perguntando. Então, dentro de tudo isso, a gente tem um exemplo a seguir. Quem que é o grande exemplo a ser seguido? É Jesus, pronto, acabou. É ele que a gente tem que seguir como exemplo. Aí, às vezes eu me pergunto assim, o que Jesus fazia hoje em dia se ele tivesse aqui com 1 milhão na conta? Será que ele ia querer dobrar para 2 milhões? Ou ele ia querer fazer uma caridade para deixar todo mundo feliz, todo mundo alegre? Sabe? Será que ele ia querer resolver o problema das pessoas? Eu fico me perguntando o que ele ia fazer, né? Qual será o nível de consciência que Jesus tinha? Aí as pessoas, né, materialistas vão perguntar: ah, mas Jesus ia ficar pobre. Será que ele ia ficar pobre? Tendo a consciência que ele tinha, né? Ele não produziu lá os peixes e os pães, ou aquilo as pessoas acham que é ilusão? Para quem multiplicou peixe e pão, né, Rafa? Pois é. Você acha que para ele ter 1 milhão na conta era só ele dar um estalo de dedo? Agora, a grande questão é o quê? Por que Deus permitiu ele fazer tudo aquilo? É o que ele ia fazer com aquilo. O que ele vai fazer com 1 milhão?
Se ele vai ajudar os outros, se ele vai deixar as pessoas mais prósperas, se ele vai deixar as pessoas felizes, Deus vai dar mais 1 milhão para ele. Ou será que, né, quando ele multiplicou os pães, multiplicou os peixes, ele guardou para ele? Não. Ele matou a fome de todo mundo que estava lá naquele momento. E é isso que as pessoas não entendem quando a gente chega num nível de consciência desse, que a gente acessa a nossa alma, o nosso espírito e vê o quão rico a gente é, mas não é de coisas materiais, né? O quão protegido, seguro a gente é, mas não é de coisas daqui. Não é. A gente tem uma certeza tão grande que a gente vai viver uma vida boa, plena, feliz. Por quê? Porque tudo nos é acrescentado de acordo com o que, né, a gente alcança. Mas esse reino de Deus, a gente precisa buscar ele primeiro. Jesus morava onde? No reino de Deus. Então ele fez tudo o que ele pôde fazer, né? Ele curava um lá com barro, ele falava para o outro, sai andando, sai andando. Por quê? Porque ele não era ganancioso com aquilo. Aquilo não era para ele. Então esse estado de consciência que a gente tem que ter, né? O que é que eu vou fazer com o que eu tenho? E, né, as pessoas não vão acreditar, mas o que é que eu vou fazer com o pouco que eu tenho? Né? O pouco que eu tenho, o que eu estou fazendo com isso? Para mim, para que Deus, para que eu mostre para Deus que quando eu tiver mais, eu não vou mudar. Tem pessoas que mudam, né? Na hora que você dá poder e dinheiro para elas, elas mudam. Na verdade, nunca mudaram. Ditado, né? Aquele ditado, né? Tem um ditado que diz, né? Quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Exatamente. A pessoa mudou? Não, ela sempre foi daquele jeito, só que agora ela está externando. Jesus, você poderia dar o mundo para ele que ele não ia mudar. Porque a consciência dele era espiritual, era do reino de Deus. E essa mesma consciência que nós temos que buscar dentro de nós, está dentro de nós. Então, quando a gente acessa a nossa alma, quando a gente busca o que a nossa alma precisa, são diferentes. Por quê? Porque a gente vai escolher a profissão que a gente ama. E a profissão que a gente ama é a que a gente veio fazer aqui nesta vida. Caso contrário, a gente vai sofrer, a gente vai ser difícil as coisas. Não vai fluir, porque a gente está indo contra a nossa própria natureza. Nessa vida hoje, eu vou ser pedreiro, eu vou ser médico, eu vou ser advogado. Se for para isso que você veio, sim, as coisas vão fluir para você maravilhosamente bem. Né? Se nessa vida é para mim ter sucesso, para mim ser famoso, ok. Se não for, ok também. O que importa? Importa que a vida flua e a gente seja feliz. Se você está infeliz na sua profissão, você está na profissão errada. Se você está infeliz no seu casamento, você está no casamento errado. Reveja, analise seus conceitos, busque pela espiritualidade para que Deus te mostre, né, qual é o seu caminho. Dá tempo ainda. Nunca é tarde para Deus. Espiritualmente falando, né, Rafa, quando se fala de falta, espiritualmente falando, a gente não tem falta de nada, né? Essa é a realidade. Então, essa escolha de a gente enxergar o mundo material ou o mundo espiritual não é conversa, não é mera ilusão. Tem uma diferença gigantesca. E é para o nosso espírito. Ah, mas eu não acredito em espírito. Pois é, mais uma ilusão que está sendo criada e vai trazer sofrimento. E na hora certa, as coisas vão se esclarecer. Só que é o seguinte, as coisas estão sendo esclarecidas agora porque Deus quer acabar com o nosso grande sofrimento. Então está na hora da gente se esclarecer da espiritualidade, né, para que a gente
não sofra. Então, esse negócio de não acreditar ou acreditar, na hora certa, Deus vai revelar. Então, isso a gente já sabe, para todo mundo. Na hora certa, Deus vai revelar. Mas por que Deus está mandando esclarecimento antes? Para acabar com o sofrimento. E aquela situação, né? Eu não acredito no Espírito. E o que você diz do Espírito Santo? Espírito Santo, que todo mundo fala, Espírito Santo de Deus. O que é? Então, assim, falta muita consciência de muita coisa. Somos, sim, um Espírito. E temos também o Espírito de Deus dentro de nós. É esse Espírito que se chama de várias formas, né, Rafa? Como as pessoas queiram falar. O importante é sentir, é acessar esse Espírito de Deus dentro de nós. É saber quem somos, é ter essa realidade em nós pulsante e vibrante dentro de nós o tempo todo. E a gente vai entender muita coisa, a gente passa a entender muita coisa. Às vezes nos confundimos com algumas, mas quando a gente pede clareza, a resposta sempre vem. A gente tem a resposta que a gente precisa. Porque ele habita cada um de nós. Quando a gente acessa essa consciência, né, quando a gente acessa esse espírito dentro de nós, dessa consciência, a gente não pode ser egoísta com as coisas. Né? Então, é isso que a gente fala de Jesus. Jesus não era nada egoísta. Tudo que ele tinha, ele dava. E quando ele dava, mais ele tinha. Né? Tudo que ele fazia era abundante. Então, aqueles milagres não são mera ilusão. São momentos, né, que foram feitos para as pessoas entender o que é Deus de verdade. Jesus fez, sim, Deus fez através dele. Por quê? Porque Jesus alcançou essa consciência. Deus não ajuda todo mundo? Então, se a gente alcançar essa consciência, a gente tem que começar a fazer o que ele fazia. Sair ajudando as pessoas. Só que Deus vai orientar a gente o que pode e o que não pode ser feito. Lembra lá? Assista aquele filme, né, aquela série, né, The Chosen. Aquilo ali mostra maravilhosamente a vida de Jesus. Jesus curou todo mundo? Não. Ele curava, né, quem merecia ser curado. Então Deus guiava ele. Falava, ó, esse pode, esse não pode. Aquele pode, esse não pode. E é isso que, se a gente alcançar esse reino de Deus, essa consciência, Deus vai fazer com a gente. Vai nos guiar o que pode e o que não pode. Esse você pode ajudar, esse você não ajuda. Aquele você pode. E quais são essas razões? Deus é que sabe. Como a gente falou, às vezes se você der um negocinho aqui para ele agora, lá na frente, daqui a 20, 30 anos, vai causar problema. Lembra do golinho da cerveja? Para o menininho lá, para o adolescente, para a criancinha de 10 anos? Vai ter problema com 30. Deus sabe disso. Então Deus vai te guiar. Não faça isso. Não ajude esse. Não dê para esse. Ah, dê para aquele. Ajude aquele. Ajude desse jeito. Deus toca o nosso coração o tempo inteiro. É impressionante. Sabe? E a vida da gente começa a fluir. E quanto mais a gente deixa fluir, mais flui. Então, quando a vida da gente para de fluir, a gente está no caminho errado. Pode ter certeza. A gente está no caminho errado. Se a gente começar a tropeçar, a gente está caminhando errado. Alguma coisa a gente não está fluindo como se deve. Isso é no trabalho, isso é nos relacionamentos, isso é no casamento, isso é em tudo, é nas amizades, é em tudo. A vida começou, a gente não está fluindo como se deve. Então a gente tem que parar, analisar, se perguntar, se conectar com Deus para que Ele guie a gente onde é que a gente está indo errado. Pode ter certeza que alguma coisa não está indo. E quando a gente acessa, né, acessa essa consciência, as coisas
ficam claras para a gente. Muito claras. E aí a vida da gente flui. Mas flui numa velocidade gigantesca. Né? E a gente vai ficando preparado para a gente poder receber as coisas que Deus tem para nós. Deus é eterno. Então, se não for nessa vida, vai ser na próxima. E se não for na próxima, vai na outra. Por isso que a gente tem que entender como que o universo funciona. A gente tem que saber que as coisas não são para agora. Tem certas coisas que não. Tem certas coisas que Deus está preparando a gente para daqui 2, 3 vidas. Quando a gente alcança esse nível de consciência, a gente entende. Mas como que a gente pode entender? É simples. Jesus, quando que Jesus veio? Há 2.000 anos atrás. E ele já sabia que as coisas que ele disse há 2.000 anos atrás, nós só iríamos entender 2.000 anos depois. E ainda a gente não entende o que é amar o próximo. Tem gente que não entendeu ainda. Então, olha como Deus trabalha. Aprenda como Deus faz as coisas. Ah, é impossível. Se você colocar uma barreira, é impossível mesmo. Não é verdade? Agora, se você quer que Deus te mostre, é o maior prazer dele te mostrar. Porque ele habita dentro de você. Ele habita dentro da gente. Está dentro do nosso coração. É um pedaço de nós. Deus é um pedaço de nós. Ou melhor, nós somos um pedaço de Deus. Só que a gente precisa entender isso, reconhecer, né? Fazer por onde isso aconteça. É a gente entrar nessa frequência divina. Mas como que a gente faz isso? De novo, Jesus é o maior exemplo. Ama o próximo, perdoa, ajuda, faz a caridade. Pronto, resolvido o problema da humanidade. Já imaginou se o cara do leite lá que jogou milhares de litros fora fosse caridoso? Ele iria matar a fome de muita gente. Esse é um exemplo. E os outros? É com comida. Né? As pessoas preferem jogar comida do que dar. Então, essas consciências nós temos que começar a entender. Que tipo de consciência a gente tem? Né? Que é melhor você jogar fora do que você matar a fome de alguém? Como Jesus agiria nesse momento? Qual seria a atitude dele, será? Qual seria a escolha dele? Então, nós temos que colocar as duas mãozinhas na nossa consciência e refletir muito, mas muito sobre a nossa existência aqui. Muito mesmo. O que é que eu estou fazendo aqui? E a resposta vem. Com certeza. Esteja preparado para a realidade. Ela é dura, mas é a melhor coisa que tem. Isso liberta a gente de muita coisa, muito sofrimento. Algo mais? Para mim, fechou. Então fechou também. Então é isso. Muito obrigado, gente, pela presença aí, quem esteve com a gente. E até a próxima, se Deus quiser. Uma boa noite. Isso aí. Muito obrigado pela presença. Uma boa noite, muita paz, muito amor, muita luz. Amém. Amém. E busquem o reino de Deus. Sempre, né? Sempre. Em primeiro lugar. Porque o resto vai ser dado pela graça de Deus. Porque aí a gente vai estar preparado para receber as farturas que Deus tem para a gente. Pode ter certeza. É isso aí. É isso aí. Então, uma boa noite. Boa noite. Com Deus.